Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa cantada. Jesus, o único que sacia a sede.
estamos sempre buscando saciar a sede que cresce no nosso interior, numa busca constante por coisas materiais. Por mais que conquistemos, temos sempre a sensação de insuficiência. Um vazio na alma, uma sede que não pode ser saciada pelas conquistas materiais ou emocionais. Como matar uma sede que não vem apenas de uma ação física, mas sim da nossa alma? Quando o Senhor criou o homem, ele era completo, mas o pecado fez uma rachadura. A fonte que fluía no homem escorria por essa rachadura. Assim, para que o homem matasse a sua sede e preenchesse o seu interior, um plano perfeito o Senhor executou. Hoje, o Senhor que mata a sede encontra-se com você, assim como foi com a mulher samaritana. Dá-me de beber. O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Como tu me pedes água? Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva. Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Qualquer um que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, esse nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Vá, chama teu marido e venha cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é seu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede.
o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu O Senhor da fonte da vida, por onde passava, transformava, curava e libertava os cativos das prisões. Qual a sua dor? Qual é a sua prisão? Medo, vício, ansiedade ou falta de perdão? Qual a sede que você precisa matar hoje? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros,
pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase, atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase, atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia hoje é a sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua
Cordeiro Santo que foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que era para mim e você foi sobre ele. Todas as chicotadas, feridas e humilhação que era para mim e para você, ele levou sobre si. Uma coroa a ele. Devemos reverenciá-lo. É verdade. Ó, Rei dos Reis. Como está se sentindo aí, hein? Rei dos Reis. Sim, sim. Vamos deixar acima de todos, não é mesmo? Jesus! Rei dos Judeus! Como está a visão lá em cima, Rei dos Judeus? Oh, Jesus! Olhe para ele, olhe! És tu que destrói o templo e em 3 dias retificas? Salve-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desça da cruz. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Está consumado. Que isso? Que isso? Verifica se está morto. A graça nos foi dada, não porque éramos merecedores, para nos livrar da ira e justiça de Deus através do pecado. Com o sacrifício de Jesus, fomos resgatados e, assim, restaurar a nossa sede. Hoje, não somos mais órfãos, mas pela graça, somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito.
Eu era órfão, hoje sou filho. Contudo, aos que receberem, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. O quê? Somos os teus filhos. Que somos os teus filhos. Que somos os teus filhos. Oh. E somos os teus filhos. O Pai adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai, o Pai, o Pai. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Muitos estão como eu, buscando no sepulcro o Senhor da vida. Hoje suas vidas enterraram seus sonhos, sua liberdade, por achar que não existe mais solução. Suas vidas como um sepulcro vazio. Só que o sepulcro não é para os vivos, mas sim para os mortos. O Deus desse século cegou o entendimento. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça
enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e o anjo lhe perguntaram: Maria, por que chora? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu mestre Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria, se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora, é quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, fala para eles, Maria, começarem a sorrir. Fala que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu. Chegando lá, ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. E hoje é dia de cadeias quebrar. Ele ressuscitou. O Senhor que venceu a morte está aqui. Ele tomou a chave do inferno e ressuscitou ao 3º dia, e está assentado à destra do Pai. Só Jesus é a fonte que salta para a vida eterna.
preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa é que ele cresça. Digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está e eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa é que ele cresça e nele o meu prazer está. E eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida,
a sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá. Ele virá buscar a igreja do Senhor. Ele virá buscar a noiva do Senhor. E ele trará recompensa. Ele trará recompensa a todos aqueles que permanecerem nele. Vale a pena pagar um preço por Jesus. Vale a pena renunciar por Jesus. Vale a pena, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele virá, ele virá. Ele virá, soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia! Dá uma salva de palmas! Ele, por ele, para ele, são todas as coisas. É o nosso Deus. Glorifica, exalta. Aleluia! Ele virá de novo. Ele virá. Ele virá. Todos. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam, ele traz
mais uma salva de palmas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Ele está aqui, meu amado. A presença, o Espírito Santo está te visitando agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria que você desse uma salva de palmas para todos esses aqui, ó, também, ó. Estão treinando para a honra e glória do Senhor, fazendo o melhor que eles podem. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eliane, todos. Amado, pode sentar. Eu vou dar uma palavra rápida. Pega a Bíblia aí, por favor. A peça, a cantata já foi a palavra do Senhor. Você que veio aqui, você está saindo daqui alimentado, amém? Fortalecido no Senhor. Eu vou ler o texto áureo. Não vou tomar o seu tempo. É uma palavra simples, mas eu queria que você refletisse. É o texto principal da nossa cantata, João, capítulo 4, versículo 5, se você está com a Bíblia. Diz assim: pois, capítulo 4, versículo 5 em diante. João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu, disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo dele, ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu-lhe e disse: qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disse bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Eu vou até aí. Amado, esse texto é tremendo. A gente hoje está comemorando a Páscoa. De repente você não sabe, a Páscoa surgiu de uma celebração de um povo, do povo hebreu, do povo judeu, que foi liberto da escravidão do Egito. Naquele momento Jesus consolidou a Páscoa. A Páscoa, a palavra Páscoa, quer dizer em hebraico passagem, quer dizer saída, quer dizer o povo estava de passagem, saindo do Egito. Mas tem uma palavra que muitos também não conhecem, mas tem uma continuidade. Páscoa também quer dizer esperança. A palavra em hebraico Páscoa quer dizer passagem, saída e esperança. Primeira coisa que eu quero te dizer, tem uma boa notícia. O Senhor marcou hoje para você vir aqui, para dizer: ainda tem uma saída para o homem, ainda tem uma passagem para o homem, ainda tem uma direção, porque veio aquele, aleluia, que andou por essa terra, morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Ele é a esperança. Jesus
é a esperança. Ele marcou esse encontro com você. A Bíblia fala que Jesus estava no poço antes da mulher samaritana. Os judeus, eles não conversavam com os samaritanos porque era um povo misturado, mestiço. Era um povo judeu a qual os gentios tiveram contato, se casaram. Não era um povo puro. Mas Jesus, de passagem na Samaria, ele parou do lado de um poço como esse aqui. Ele parou do lado de um poço e veio aquela mulher. E Jesus falou: dá-me de beber. Eu quero falar para você o seguinte: em primeiro lugar, antes de você pensar em chegar aqui, Jesus já estava te esperando. Antes de você pensar em entrar nesse lugar para receber alguma coisa, uma peça, receber uma mensagem, você vê uma boa peça, vê pessoas, receber uma alegria. Amado, presta atenção, Jesus marcou esse encontro com você, não é para você viver um bom momento, não é para você sorrir por mais uma festa, não é para você, sabe, uma alegria temporária, pelo contrário, você pode até ter entrado aqui como aquela mulher e buscar matar uma sede que é temporária, mas Jesus está entrando com água viva hoje. Se você aceitar, entrar no teu coração, mudar a tua vida, é a vida eterna que está batendo a tua porta, meu irmão. Se você entendesse isso, Jesus, quando ele marca o encontro, ele não vem por coisas temporárias, ele vem para te dar algo diferente, algo que é chamado aqui na Bíblia água da vida. Ele vem, se você soubesse, mulher, quem te pede águas de beber, tu não daria essa água aí, tu ia pedir água viva. Entenda uma coisa, meu irmão, não faça desse momento que você entrou aqui mais um momento de alegria temporária, de alegria passageira, de você ter visto uma peça, de você cantado. Não, não, Jesus marcou esse encontro com você para te visitar e te dar algo que vai contar para a tua eternidade. Vai contar algo, sabe, amado, para que você venha a ter, sabe, uma alegria que o mundo não pode te dar. Só Ele, quando Ele fala água viva, Ele está dizendo, aquele que está falando com você, quer te dar água viva. Ele estava anunciando, eu sou o Messias, e o espaço que está no teu coração, a tua alma, esse vazio, só eu posso preencher. Ele estava falando isso para a mulher, eu estou entrando com algo que você não tem, você pediria, e ela falou, me dá dessa água. Amado, esse é o teu momento de você pedir isso para Cristo. Ela pediu, me dá dessa água, porque Ele falou, eu posso te dar vida eterna. Não faça desse momento um momento que, quantas pessoas entram num momento de igreja em pés, aí você vira não um filho de Deus, você vira um simpatizante. Simpatizante não vai para o céu, vai sim aquele que entregou a sua vida para Jesus. Vai sim aquele que teve encontro, aquele que acreditou que pela fé, ele veio, andou nessa terra, foi crucificado e morreu, mas no terceiro dia, como um domingo desse, ressuscitou. Ressuscitou para te dar vida, para me dar vida. A Bíblia fala que por um homem, Romanos capítulo 5, versículo 12, por um homem entrou o pecado no mundo, está falando de Adão, e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, por isso todos pecaram. Todo mundo já nasce pecador. A Bíblia fala em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, que fala que uma coisa tremenda também, fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, continua aí, gratuitamente, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos. O primeiro homem caiu. A Bíblia fala, no livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 45, primeira carta aos Coríntios, fala que o primeiro homem foi a alma vivente, foi um homem natural, mas o segundo que viria, seria espírito vivificante, aquele que teria a água da vida, meu irmão. Ele está aqui essa noite, Ele está aqui visitando você. Antes de você pensar sentar aí, como naquela mulher ia buscar água, porque ela ia buscar água a hora sexta, que a Bíblia fala a hora sexta era meio-dia, as mulheres só buscavam água de manhã e à noite, porque ela ia buscar água meio-dia, sabe por quê? Porque ela não tinha uma boa reputação, ela já tinha passado por 5 maridos, e aquele que estava com ela, não era o marido dela, ou seja, ela se sentia deslocada, não tinha uma boa reputação, seria criticada, seria apontada, seria, sabe, amado, escarnecida
Porque naquele tempo era abominável. Então ela ia no momento que ninguém estava. Ou seja, na hora, no meio-dia, ninguém estava lá. Amado, você pode ir qualquer hora. Eu sei que de repente você está vivendo um momento difícil, está se sentindo culpado, gente te apontando. Amado, mas em qualquer hora da tua vida, Jesus está lá. Jesus está lá olhando para você, assim como Ele está te visitando agora. Ele está dizendo, mesmo em toda a tua situação, eu não te aponto, eu não te condeno, eu não digo que você está errado nem certo. Eu quero te dar a água que te dá para a vida eterna. Amado, esse é teu momento. Não abra mão disso. Senão disso aqui não tem valor nenhum. É mais uma peça e você continua como um simpatizante. A Bíblia fala, Romanos 8, 29, o que dantes conheceu, a estes também predestinou a serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos que viriam. Se tem irmão de Jesus aqui, dá um glória a Deus. Quem tem irmão aqui de Jesus, dá um aleluia. Antes dele te conhecer, ele te predestinou a ser conforme a imagem. Mas ele fala, eis que vou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio contigo. Isso é uma escolha pessoal. Eu aceitei Jesus com 30 anos de idade. Tinha uma vida totalmente destruída, diferente. O Senhor transformou a minha vida. Tem um testemunho grande que não é um momento para falar. Mas eu posso te dizer, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sentei um dia, quando eu entregar minha vida, Ele já estava lá. Quando você chegou aqui, Ele já sabia até o lugar que você ia sentar. Não faça desse momento mais um momento. Faça desse momento mudar a tua vida e fazer a diferença. Em nome de Jesus. Eu queria convidar você que recebeu tudo que Deus te apresentou. Tudo que foi dado aqui, meu amado, não é mais por um momento, não é somente para glorificar o Senhor. Como eu falei, que Dante conheceu, Ele está chamando para ser irmão de Jesus. Não é qualquer um. A Bíblia fala que aquela mulher, quando soube da notícia, a Bíblia fala, continuando, ela largou o cântaro e ela foi anunciar. Por acaso aquele não é Cristo? Ela foi anunciar, ela largou aquilo que pesava. E que eu quero falar para você, larga as amarras, larga tudo aquilo que você está carregando, larga a culpa, larga os pensamentos, seja o que for, vá na direção de Cristo e fala, Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Jesus marcou um encontro com você hoje. E eu queria convidar você que quer caminhar com Cristo. Todos aqueles que querem caminhar com Cristo, sai do seu lugar agora que eu quero orar. Eu vou orar por você. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor. Todos aqueles que querem andar com Cristo. Vai saindo, sai do seu lugar. Amado, eu não estou falando de igreja.